Então, pessoal, vamos continuar aqui sobre o nosso lote econômico de compras, né? Então, como eu falei ali no início da aula, é a quantidade ideal de compras para que se gaste o mínimo possível com estocagem e com pedidos de compra, basicamente. Beleza? Então, vamos lá. O cálculo do lote econômico de compras leva em consideração o trade-off, né, que é a escolha entre o custo de estocagem e o custo com pedidos. Também assume que os pedidos são entregues de uma única vez em um só momento, tá? Então eu tenho que fazer todo o planejamento. Por quê? Porque aquele lote que eu vou comprar, eu vou receber ele de uma única vez, ou seja, eu vou precisar gastar com a estocagem deles. Assim, seguem as premissas necessárias para o cálculo do lote econômico de compras, tá? A primeira delas é o custo do pedido, tá? Então o custo para cada pedido é o mesmo, tá? Então essa premissa ela é levada em conta quando se fala em lote econômico de compras, tá? Independente do tamanho do lote, o custo do pedido é o mesmo. O custo unitário do material é o mesmo, independente do tamanho do lote também, né? Tá? Há apenas um único material ou produto envolvido, tá? Então, se eu tenho uma empresa que fabrica carteiras, o meu único material, por exemplo, eu vou fazer o pedido de madeira, eu tenho que fazer um pedido só para madeira. A demanda no período, ela deve ser conhecida, tá? Se eu não conhecer a minha demanda, não faz sentido eu querer encontrar um lote econômico de compras, tá? Se eu nem sei quanto eu vou consumir, como é que eu vou saber quanto eu vou comprar? O tempo de entrega, ele não varia, tá? Cada pedido é atendido de uma só vez. Então isso aqui já foi falado, né? A entrega do pedido, ela é feita em um único instante, né? Tá aqui em cima também. Beleza? Então depois vocês vão ver aí na nossa lista de exercícios tem uma questão que aborda exatamente essa parte teórica aqui, ó. Tá? Então foi uma questão que foi uma felicidade ter encontrado ela, porque é uma questão que justifica essa tela aqui que vocês estão vendo. Beleza? Então aqui, ó, tem um exemplo do lote econômico de compras. Como eu falei para vocês, não vou ficar muito tempo nisso aqui, né? Mas eu achei interessante manter isso aqui. Aqui no verde aqui, ó, está o nosso lote econômico de compras, tá? É onde os custos são menores, tá? A quantidade de unidades, 1.106, se você não estiver enxergando aqui na projeção, você enxerga no seu slide aí depois, tá? 1.106 unidades, que dá um custo de estocagem de 1.345, aqui o custo com pedido também, 1.345, custo total 2.691, variação da quantidade zero e variação do custo zero. Então esse aqui é o lote econômico de compras, hipotético aqui, né? Entre todas essas quantidades que estão aqui nessa planilha, a melhor quantidade onde vale a pena ser feita a compra com o menor custo possível é essa quantidade aqui, beleza? Quantidade de peças atual 512, quantidade de compras ao ano 21, custo total com as aquisições 3.500, beleza? Aí aqui, ó, o ideal seria comprar 10 vezes, né? 10 compras na quantidade de 1.106, que daria um custo total de 2.691, R$ 839 mais barato, tá? Então aqui só a título de conhecimento, não se apaixonem muito por esse assunto também.
Custos de estocagem. A estocagem de materiais se faz necessário uma vez que as demandas são cada vez maiores, logicamente, né? Então, quanto mais eu tenho demanda de materiais, mais eu tenho que ter disponível no estoque ou de maneira que eu possa comprar e receber rapidamente, né? E a necessidade de rapidez nas entregas aumenta, que eu acabei de falar. Por isso a necessidade do acompanhamento deste indicador de maneira severa. Os custos de estocagem ou custos com a manutenção de estoque, ó, então isso aqui são sinônimos, tá? São custos variáveis unitários, tá? Então o custo de estocagem, ele tem um custo para cada unidade do produto durante um período determinado. Durante o período determinado, o custo variável é unitário para cada produto. Show? Os custos de estocagem são compostos pelos seguintes componentes: capital investido, custo de movimentação, que é o transporte, né? Custo de seguro e custo do risco de deterioração. Tranquilo? Logo a gente vai chegar na parte que realmente importa aí. Tá, então aqui começa a ficar importante. Custos de estocagem, né? Então aqui ó, o lote de compra igual. Aqui não é lote de compra não, quer ver? Tem uma correção para fazer aqui, pessoal. Aqui é o custo de estocagem, tá? Consertem aí no material de vocês. O custo de estocagem é a taxa vezes o custo unitário do material vezes o lote econômico de compras dividido por 2, tá? O lote econômico de compras dividido por 2, ele é o estoque médio, tá? O lote de compras dividido por 2 é a mesma coisa que o estoque médio. Tranquilo? Então essa aí é a fórmula do custo de estocagem. Coisa bem simples, tá, pessoal? Nada de ficarem apavorados aí. Estoque médio, acabei de falar, lote de compras dividido por 2. Tranquilo? A finalidade dele é controlar a demanda de estoques. Custos com pedido são gerados por processos internos e administrativos. São aqueles custos envolvidos desde a emissão do pedido de compra até o seu atendimento, né? Ou até o seu recebimento, não excluindo a forma de negociação e a política de compra. Quais são os custos do pedido? Transporte, setup ou preparação e custos administrativos, tá? O custo com pedidos de compra se dá através da multiplicação, né, do custo unitário de um pedido pela quantidade de aquisições necessárias para suprir as necessidades de um período, tá? Então, isso aqui, ó, a quantidade de aquisições necessárias para suprir nada mais é do que a nossa demanda, né? Tá, então tá aqui, ó, a demanda dividido pelo lote econômico de compras. Quantidade de aquisições, tá? Maravilha? Então o custo do pedido é o quê? Custo total com pedidos é o custo unitário do pedido vezes a demanda dividido pelo lote econômico de compras. Depois na questão vocês vão ver aí que a gente vai matar isso aí com tranquilidade. Tá? Quem quiser se aprofundar no assunto, vejam a aula do professor Brum. Tá? Eu estou usando os slides dele aqui, nessa parte aqui, e ele se aprofunda mais no assunto, como eu falei. Mas volto a dizer que não vejo necessidade, dado que a gente já conhece o histórico da prova, né? Depois do último período ali que o professor Brum deu aula até agora, já ocorreram 2 provas, né? Custo logístico total, tá? O custo total é o quê? É o custo de estocagem mais o custo com pedidos, os 2 anteriores ali que a gente viu, né? Tá aqui eles, ó. Taxa vezes o custo vezes o lote econômico dividido por 2, mais
o custo total dos pedidos, que é o custo de cada pedido vezes a demanda dividido pelo lote econômico. Tá? Então vamos dizer assim, ó, que a gente tem uma demanda de 50 mil. Eu gosto de fugir um pouquinho da teoria, sabe, pessoal? Tá? A minha demanda é 50 mil unidades, tá? E o meu lote econômico é 25 mil unidades, tá? Eu apurei lá, a minha contabilidade de custos apurou que a minha demanda de determinado produto é 50 mil unidades e o meu lote econômico são 25 mil unidades, tá? Qual vai ser a minha quantidade de pedidos? Quantos pedidos eu vou fazer? 2, né? Então, a quantidade de pedidos é igual a demanda dividido pelo leque. Tá? Demanda dividido pelo lote econômico. Cada vez que eu faço um pedido, eu não peço 25 unidades, então eu tenho que fazer 2 pedidos para suprir a minha demanda. Nada mais do que isso aí, tá bom? Aí, quando eu tenho a minha quantidade de pedidos, que é a demanda pelo leque, e faço vezes o custo de cada pedido, eu vou encontrar o meu custo com pedidos, né? Tá bom? Então, nesse caso aqui, digamos que o meu custo para fazer cada pedido seja R$10, tá? E a minha demanda pelo leque é 2, né? Demanda pelo leque é 2. Então, quanto que vai ser o meu custo total com pedidos? 10 vezes 2, 20. Tá? Então, usando valores baixos, a gente consegue fazer um raciocínio mais rápido, né, pessoal? Então, sempre que o negócio ficar muito embaçado na teoria, procurem fazer a conexão com a prática, pessoal. Tá? Nada melhor do que a gente conectar com a prática aí. Tá? Então, aqui chegamos no grande bizu aqui, ó. A fórmula do lote econômico de compras, tá? Que é 2 vezes a demanda vezes o custo unitário do pedido dividido pela taxa vezes o custo unitário do material, tá? Então aqui, ó, geralmente essa taxa aí geralmente não tem, cara, tá? E aqui tem uma correção para ser feita também, ó. Aqui embaixo é o custo de estocagem, tá? Não é o custo unitário do material. Se tiver uma taxa, pode fazer a taxa vezes o custo de estocagem. Mas isso aqui geralmente não tem nas questões. Então, a fórmula do leque, no final das contas, é raiz quadrada de 2 vezes a demanda vezes o custo do pedido dividido pelo custo de estocagem, tá? Apliquem isso aqui que vocês vão vencer. Maravilha? Tá, então passamos aqui essa parte do lote econômico de compras. Não precisa saber mais do que foi dado aqui para a prova. Tá? Tem assunto que eu vou dar mais à frente, que é muito mais importante do que isso. Tá? Por exemplo, equivalente de produção. A Vunesp, ela, até agora, ela nos mostrou que não tem essa tendência de cobrar. Tá? Mas eu pretendo abordar o assunto aqui, embora eu já tenha pedido também para que vocês leiam, né, lá no livro do Eliseu, o assunto equivalente de produção, beleza? Tá, então próximo aqui, próximo assunto nosso, sucatas, subprodutos e coprodutos, beleza? O que são eles? Sucatas
são produtos que se originam de forma normal durante o processo produtivo. Entretanto, né, a venda é esporádica, tá? A venda esporádica e realizada por valores não previsíveis. Tá? Então é uma sucata. Eu não sei se eu vou vender e também não sei por quanto eu vou vender. Em virtude da inexistência de um mercado estável para a sua absorção, tá? Então não sei se eu vou conseguir vender ou não. Um exemplo, aqui ó, o cavaco de ferro, ó, né? Aquelas limalha de ferro, né, que sobram, resultante do processo de usinagem. Normalmente não são atribuídos custos à sucata e sua venda é registrada como receita separada da atividade fim, tá? Então não vai junto com a receita da atividade fim, vai ser contabilizado lá como outras receitas, né? O valor de sua venda é ínfimo comparado com o faturamento da empresa, tá? Então aqui ó, mais uma coisa que vocês têm que ter em mente pensando em uma questão teórica. Os conceitos de sucata, subprodutos e coprodutos, tá? Nas questões teóricas cai muito isso aí. Na questão de cálculo cai? Pode cair. Ele pode fazer um bem bolado ali e pedir qual o valor das sucatas, né? Que a produção conta uma historinha ali, dá valores para cada de custos, né? Para cada objeto e começa a perguntar qual é o valor total das sucatas, qual é o valor total dos subprodutos e coprodutos, tá? Pode ser cobrada uma questão aí. Subprodutos decorrem do processo produtivo como perdas normais, tá? Encontra um mercado estável de venda, tá? Então o subproduto ele tem um mercado de venda. Os compradores são interessados, ó, quanto ao seu preço de venda. Por quê? Porque ele não é vendido por um valor muito alto, né? Valor insignificante em relação ao faturamento, tá? O valor obtido com a venda é considerado redução dos custos de produção, tá? Então olha aí a diferença, ó. Lá na sucata, o valor é registrado como receita, ó. Mas é outra receita. Lá na DRE, lá embaixo, depois que tira o CPV ali e apura o lucro bruto, vem outras despesas e outras receitas. É lá nessas outras receitas que é registrado o valor da sucata. E o valor do subproduto não. Ele reduz os custos de produção. Fiquem ligados nisso aí, pessoal. Dedução realizada no próprio período em que o subproduto foi gerado. Tá? No próprio período. O que é isso aqui? Competência, né? Tá? Então, estamos muito perto de chegar aí nos métodos de custeio, né? Então, vocês vão ver que o método de custeio que é aceito pelas normas, né, do fisco é o custeio por absorção. E justamente porque ele utiliza competência. Ó, independente da venda ter sido efetivada no mesmo período. Show? Não são mensurados pelo custo e sim pelo valor realizável líquido, tá? Então eles são mensurados pelo valor de venda, tá? Na questão lá vai constar valor de venda. A empresa possui subprodutos cujo valor de venda é tanto. Não, dificilmente vai vir lá valor realizável líquido. Beleza? Na medida em que os subprodutos são gerados, o custo de produção é reduzido. Por quê? Porque aqui em cima diz, ó,
que ele é considerado uma redução dos custos de produção. Maravilha? Então batemos aqui as sucatas e os subprodutos. Agora vem os coprodutos. Tá aí o nosso próximo conceito, tá? Então para vocês aí que são contadores também, né? Tenho certeza que a maioria desses conceitos aqui são revisões, né? Então, pessoal, façam muitos exercícios, criem os seus filtros, tá? Não estou fazendo propaganda aqui, mas eu uso o Q Concursos e o Tec Concursos. Eu uso até mais o Q Concursos do que o Tec. E lá eu faço os diversos filtros lá que eu preciso, tá bom? Não sei se vocês já viram, mas o Q Concursos ele forma uma rede, né? E aí você pode seguir outras pessoas que estão com o mesmo foco que você. E se essa pessoa compartilha os seus cadernos, você pode resolver as questões dos cadernos que essa pessoa criou. Tá? Inclusive, eu tenho alguns cadernos criados lá. Coprodutos surgem de maneira natural no processo produtivo. Os outros não, né? Aqui era uma perda normal e aqui, os três são normais, né? Na verdade. Possuindo mercado estável. Então os coprodutos eles também têm mercado estável. São os próprios produtos principais, provenientes de uma mesma matéria-prima, respondendo substancialmente pelo faturamento. Então os coprodutos, eles são os produtos principais. Tá? E eles possuem, entre eles, custos conjuntos, tá? Então são produtos que passam praticamente pelo mesmo processo produtivo, tá? Então, por exemplo, lá, ó, a GM, ela produz a Spin, o que mais? Celta, o Onix, nem tem mais Celta, eu acho, né? Então eles são coprodutos lá da GM, tranquilo? Ó, outro exemplo aqui, ó, num frigorífico, os coprodutos correspondem aos diferentes cortes, ó, alcatra, maminha, filé mignon, cupim, etc. Tá? O pessoal aí que faz um churrasquinho sabe do que eu tô falando aqui, né? A gauchada que tá aí assistindo a nossa aula, principalmente, né? Não que os outros não saibam fazer churrasco, né? Mas a gauchada é especialista, né? A diferença com os subprodutos está na relevância das vendas, tá? Então, os coprodutos, eles são os produtos principais, logo, tem grande relevância nas vendas. Maravilha? Então, finalizamos aqui a nossa apresentação, né? Tá aí a nossa equipe. Usem essa equipe, pessoal. Tirem suas dúvidas, perguntem, questionem. Estamos aí sempre prontos para ajudá-los. Tá bom? Então vamos começar aqui rapidamente a nossa próxima parte aqui, que é a nossa lista de exercícios, tá? Se não der tempo de de resolver toda ela, a gente faz na próxima aula. O restante, assim como foi feito hoje. Lembrando aí, nosso simulado, né? Já falei, CPC do 00 até o 15,
mais o assunto de contabilidade de custos, tá? Tudo que foi visto hoje e ainda vai ser visto na aula do próximo sábado aí. Tranquilo? Então vamos lá. Já começamos aí com a questão da nossa banca VUNESP, né? Caiu em 2016, concurso da Prefeitura de Suzano. O tipo de estoque, que é também denominado de segurança. Então, estoque de segurança. É o estoque, aí vamos lá, estoque médio. Não é o estoque médio. Quem é o estoque médio? Aproveitando aqui, levando para a parte prática, estoque inicial mais o estoque final dividido por 2. É a média entre o inicial e o final. É estoque ABC, tá? Então ABC não é um estoque. Copiem isso aqui, pessoal. ABC é um método de classificação. Um método de classificação do estoque, tá? Aí ele classifica os produtos em A, B e C. O A, itens, extremamente importante. Tá? Vou abreviar aqui para não demorar muito. B, itens de média importância. E o C, itens de relativa importância. Tá bom, pessoal? Então aqui, ó, isso aqui é bem importante, ó. Tá? Então sempre eu gosto de pegar as questões teóricas e fazer essa análise aí um pouco mais completa para saber o que esse camarada aqui está pensando, né? Ó, o que ele tem na cabeça, tá? Então, se ele está utilizando aquilo ali, eu costumo dizer, ele sabe o que é. Se ele sabe o que é, para ele abordar, é rapidinho, né? Então, fiquem ligados aí. Próxima alternativa, C, estoque máximo, né? O estoque máximo, ele vai ter a ver com a capacidade de estocagem, né? Lote de compras. A recém vimos lá o que é o leque, né? É a compra pelo menor valor possível. Compra pelo menor valor possível é o leque. E o estoque mínimo é a nossa resposta, tá? O estoque de segurança é também chamado de estoque mínimo. Por quê? Porque é a quantidade mínima de produtos considerando atraso de reposição, aumento imprevisto do consumo e cancelamentos de pedidos. Tá bom, pessoal? Então, vejam aí, ó, que nenhuma questão deve ser subestimada, tá? Nenhuma questão é tão simples que não possa nos fornecer uma reflexão sobre a matéria. Maravilha? Então, tem aqui o conceito que eu não tinha abordado ainda, né? Isso aqui pouco é abordado em contabilidade de custos, mas existe, né? Então foi uma oportunidade aí essa questão. Beleza? Questão 2. Também da VUNESP, né? Uma entidade comercial adquiriu 1.000 unidades de mercadorias para revenda. O fornecedor emitiu uma nota fiscal de 1.200.000. Tá? Então, quantidade. 1.000 unidades. O valor da nota fiscal.
1.200.000. Imposto de renda não, imposto recuperável, 13%. Olha aí que beleza. O que ele quer? O custo unitário dos estoques adquiridos, tá? Ele quer aquilo que está lá no CPC 16. Tá? Custo unitário. A gente vai encontrar no CPC 16 dos estoques. Isso aqui caiu na prova, tá? Quem viu aí a resolução da prova do ano passado vai lembrar que teve uma questão assim na prova. Então, o imposto recuperável, ele não vai para o estoque. Por quê? Porque é um valor que vai voltar para a empresa depois. Então, tem que abater desse valor aqui da nota fiscal. Tá? Como que a gente calcula o valor que vai para o estoque? O valor que vai para o estoque é igual à aquisição menos, nesse caso, o imposto recuperável. Tá? Quando o imposto ele é não recuperável, ele vai para o estoque. Quando é recuperável, ele não vai. Então, o valor do estoque é igual a 1.200.000 menos 13% de 1.200.000, que é 156.000. Logicamente, o professor trouxe a conta pronta, né? Quem tem que fazer no braço aí são vocês. O valor que vai para o estoque é quanto? 1.044.000. Tá? É o que eu quero já? Não, eu quero o valor unitário. Só que para eu chegar no valor unitário, eu vou fazer o quê? Vou dividir pela quantidade. Tá? Custo unitário é igual ao valor que está no estoque dividido pela quantidade. Tá? Dividindo 1.044 por 1.000, aí ficou fácil, né, pessoal? 1.044 por 10.000, né, pessoal? Viajei aqui, ó. Então aqui são 10.000 unidades. Ó, faltou o ponto aqui, né? Tá? Dividido por 10.000 vai dar quanto? R$ 104,40. Nosso custo unitário. Maravilha? Pessoal, façam organizado as contas de vocês, tá? Não façam aquela bagunça lá. Porque quando a gente chega, que nem eu cheguei aqui, eu ia dividir por 1.000, não ia achar a resposta. Só que, como eu estou organizado, eu rapidamente entendo onde é o meu erro. Quando é na prova, se a gente fizer um negócio bagunçado, e eu já fiz assim, teve época ali que eu estava fazendo a prova que eu já estava ali num nível bem legal de conhecimento, mas eu era bagunçado ainda para resolver. Quando eu não chegava no valor, eu demorava um tempão para me relocalizar. E vocês têm que ter isso aí. Tem que ter esse plano de contingência aí, pessoal, como a gente chama na administração, né? Os administradores chamam, tá? Porque se a gente errar alguma coisa no caminho, se tiver tudo bem identificado, bem certinho, a gente vai conseguir corrigir, né? Rapidamente a nossa rota. Dúvidas? Questão 3. Caiu em 2019 aí na VUNESP. Uma entidade fabril apresentou as seguintes informações coletadas do seu sistema de controladoria no último exercício social. Tá? Depreciação da fábrica, das lojas, mão de obra, tudo misturado, né? Como a VUNESP gosta, né?
Ó, depreciação da fábrica, depreciação da loja, mão de obra, salário dos vendedores. O que a gente tem que fazer aqui? Primeiro passo do esquema básico da contabilidade de custos, né? Separar o que é custo e o que é despesa. Provavelmente, né? Só que eu vou sair fazendo coisa aqui sem ver? Eu nem vi o enunciado ainda, tá lá na próxima página. É claro que não, né, pessoal? O aluno do curso Cidade, ele não pode ser bobo. Ó, então lá em cima tem a tabela de custos e despesas. Considerando que a entidade utiliza horas-máquina como critério de rateio dos custos indiretos de fabricação para cálculo do custo pelo custeio por absorção, tá? A taxa de custo indireto de fabricação atribuída aos produtos no período em horas-máquina, em reais-máquina, foi de... Tá? Então, nós queremos a taxa de custo indireto. Lembram que eu coloquei lá no nosso primeiro período aí hoje? A taxa de custo indireto, nós encontramos isso aí lá, né? Como que é a taxa do meu custo indireto? Primeiramente, eu tenho que encontrar o meu custo indireto, né? Eu tenho que encontrar tudo o que for CIF naquela rela ali. Tá? Então, eu vou identificar aqui, ó. Depreciação da fábrica, CIF. Depreciação das lojas, despesa. Mão de obra indireta, CIF. Salário dos vendedores, despesa. Mão de obra direta, custo direto. Material direto, custo direto. Fechou? Então, quanto é os meus CIFs? 345 mais 35. 380. A base de rateio é o quê? Horas máquina. Beleza? Então, vamos colocar aqui a nossa taxa. Ó. Ó, a taxa do CIF, taxa de rateio do CIF é igual ao CIF dividido pelas horas máquinas. Quanto é o meu CIF? 380 mil. Quanto é as minhas horas máquinas? 500 horas. Ó, corta 2 zeros com 2 zeros, né? Logo, a minha taxa é igual a 3.800 dividido por 5. 760 reais, né? Importante aqui, ó, a unidade de medida, ó, reais por hora máquina, tá? Nós não dividimos os custos indiretos em reais dividido por horas máquina, então tá aqui a unidade de medida que ele pediu, tá aqui os valores. Tranquilo? Gabarito letra B, ó, tá aqui embaixo, ó. Então, questão bem simples aí da VUNESP, né? Então, para uma questão como essa aí, se vier a cair na nossa prova, com certeza nós estamos alguns níveis acima, né? Porque nessa aula de hoje nós aprofundamos bastante aí, né, em relação a rateio e departamentalização, né? Assunto fundamental aí para nossa contabilidade de custos. Agora vem uma questãozinha aí um pouco mais trabalhosa, né? Que caiu em 2019 também. Ó, uma indústria de eletrônicos necessita calcular determinados custos de seus produtos que foram fabricados num determinado mês, como segue. Beleza, não falou muita coisa até agora. Os produtos produzidos pela empresa estão divididos e denominados como Sol, Lua, Saturno e Júpiter, tá? Sol, Lua, Saturno e Júpiter. A mão de obra direta aplicada nos produtos corresponde a, tá? Então, mão de obra direta unitária, né? O valor baixinho aqui, ó.
Tá, beleza, mão de obra direta. Tudo isso aqui é sobre ela. Material direto, produto Sol, Lua, Saturno e Júpiter. Tranquilo. Eu tenho, então, 4 produtos e tenho os valores aplicados a cada unidade de mão de obra direta e de material direto. Próximo, os gastos gerais de fabricação, GGF, que é a mesma coisa que custos indiretos de fabricação, né? GGF e CIF é a mesma coisa. Também nesse mesmo mês, para produzir os 4 produtos, correspondem a 3.230, sendo que o seu rateio entre os produtos é realizado proporcionalmente a MOD. O rateio é realizado com base nas horas de mão de obra direta, né? No valor da mão de obra direta. Produção. Foram produzidos no mês as seguintes unidades: Sol, Lua, Saturno e Júpiter. Quantidade produzida, né? Beleza? Então já temos aqui os dados. O que ele quer? Com base nas informações, assinale a alternativa que contém o custo total e o unitário em reais dos produtos Lua e Júpiter. Tá? Então eu quero Lua e Júpiter. Então tá aqui os que interessam para mim, ó. Deixa marcadinho aqui, ó. Beleza. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer uma tabelinha aqui, ó. Tá? Produto Lua e produto Júpiter. Eu vou precisar da mão de obra direta deles. Vou precisar do material direto. Por quê? Porque eu quero calcular o custo total e o unitário dos dois. Então eu tenho que saber quanto que foi o gasto deles de mão de obra, de material e de CIF também, né? Ou GGF, né? Que a questão chama ali. Beleza? Tá. Aí agora eu vou pegar e vou fazer os cálculos aqui, ó. A mão de obra direta do mês, eu vou precisar saber o total dela. Por quê? Porque ela é base de rateio. A base de rateio do CIF vai ser o CIF dividido pelo valor total da mão de obra direta vezes o valor que der do produto Lua. Tá? Vamos fazer isso aqui então? Antes da gente começar a preencher lá. Produto Sol, quantas unidades eram? 100. 20 reais vezes 100. 20 real é lasca, né, pessoal? Produto Lua, 200 unidades vezes 200. Tá? Vocês viram aqui, ó, vai montando a questão, pessoal. Não fiquem se desgastando e se estressando em excesso. Vezes 300 e aqui vezes 200. Tá? Quanto que vai dar aqui? 2.000. 7.000. 12.900. E procurem usar o ponto sempre, pessoal, para separar as casas. Vocês viram ali, né? Na quantidade ali, na questão não tinha o ponto lá no 10.000 e eu já ia colocar 1.000. Tá? Fiquem ligados. Lembrando que a gente tem que ser organizado para fazer essas questões aí. 10.400. Tá? Então esse total aqui é 32.300. Beleza? Total da mod, que é base de rateio.
tá? Mas eu já tenho aqui a mod dos produtos Lua e Júpiter, né? Lua, 7.000. Júpiter, 10.400. Tá? Então não fiquem enchendo de risco aqui, querendo resolver tudo aqui. Resolve do lado, faz um quadrinho auxiliar, tá? Interprete a questão. Ah, vou demorar. Demora um pouquinho mais, mas interpreta para dar o tiro certo, tá? Por quê? Porque aí você vai estar organizado. Se acontecer alguma coisa errada, é fácil de voltar quando a gente está organizado. Maravilha? O que mais que eu já posso calcular aqui? Os materiais direto, não vai ser base de rateio para coisa nenhuma, então eu já vou calcular o material direto do Júpiter e da Lua, né? Vezes 200. E o Júpiter... Essa pessoa que fez essa questão aí é astronauta. Vezes os dois são vezes 200, né? Aqui vai dar 10.200. E o outro vai dar 14.200. Isso é importante para mim? Ó, vou colocar aqui, ó. Materiais diretos, é isso aqui, né? Materiais diretos, 10.200 e 14.200. Fechou? Agora eu tenho que achar o CIF, tá? Para eu fazer o CIF, eu vou fazer o rateio do CIF, tá? Vamos fazer de vermelho aqui. Para fazer o rateio do CIF, a gente vai usar a taxa de rateio do CIF, ou GGF, né? Quanto que vai ser essa taxa? O valor do CIF, 3.230, dividido por 32.300. Olha que legal, ó. Deu um número exato, né? Então a taxa de rateio do CIF vai ser quanto? 0,1. Tá? Quando eu consigo achar um número que não é uma dízima periódica, é interessante eu utilizar ele. 0,1. Tá? Quem é a minha base? Mão de obra direta. Tá? O que eu faço agora? Eu preciso achar o GGF que vai para o Sol, para o produto Sol e para o produto Lua, né? Não, perdão, Lua e Júpiter. Tá? Então a Lua vai ser quanto? Vai ser 0,1, né? A taxa vezes 2.000. Ah, por que 2.000, professor? Calma, já vou explicar. Lua, porque é isso aqui, ó. Eu dividi os GGF, né, ou o CIF, pela base de rateio, vezes o valor que tem referente àquele produto. Maravilha? Vezes 2.000, não, vezes 7.000. Tá? 2.000 é o do produto Sol. Então, a gente tem que ter muita atenção para fazer, né, pessoal? Para não bisonhar aqui. Então, do produto Lua vai dar R$700 de CIF. Tá? E o Júpiter? 0,1 vezes vezes 10.400. Tá? O outro foi vezes 7.000, esse aqui é vezes 10.400. Vai ser quanto o CIF do Júpiter? 1.040. Fechou?
CIF do Lua, 700. Vamos pegar o azul aqui. R$700. CIF do Júpiter, 1040. Tá? Então, o custo total é quanto? Não é o que a questão está pedindo lá? Custo total e custo unitário? Custo total do Lua, somando isso aqui, né? Tudo. 17.900. Aí, beleza. Ó. Até agora eu achei uma das informações que eu queria, porque eu quero o custo total e o custo unitário dos produtos Lua e Júpiter. Mas eu já tenho o custo unitário do produto Lua. Aí eu já começo a brigar com as questões, com as alternativas ali, né? Ó, 17.900, 17.900. Então, a D e a E estão fora já. Tá? Eu estou entre a A e a C. Aí o que eu preciso agora? Com a próxima informação eu já vou matar a questão. Por quê? Porque vai ser R$ 89,50 ou R$ 115,30. Confere? Aí eu vou somar aqui o Júpiter também. E vai dar quanto? 26.640. Tá. É mais fácil eu achar o unitário do Lua ou do Júpiter. Depende das quantidades. A quantidade do Lua é 200 e a do Júpiter também é 200. Tá? Qual deles eu vou dividir por 200 e conseguir encontrar mais rápido? Né? Então, as decisões a serem tomadas, para você precisar fazer o mínimo de conta possível. Mas eu tendo as duas somas, eu já mato. Aqui, ó, 25.640. 25.640. Não, eu não mato ainda, ó. 17.900, 25.640. 17.900, 25.640. Então eu vou ter que fazer o unitário aqui, tá? 17.900 dividido por 200, né? Então eu vou colocar aqui, ó, custo unitário do produto Lua é igual a 17.900 dividido por 200, tá? Que vai dar 89,50. Preciso calcular o unitário do Júpiter? Não preciso. Já vai fechar aqui. Já vai fechar aqui o gabarito letra A. Tranquilo? Questãozinha boa. Ela não é muito trabalhosa, tá, pessoal? Ah, por que tu demorou tanto então? Porque eu estou explicando no detalhe. Tá? Eu falei já para vocês que eu tenho que fazer vocês terem a base. Tá? Essa questão aqui, vocês têm que fazer ela nos seus treinamentos aí em 3, 4 minutos. Beleza? E a minha missão aqui não é fazer rápido. A minha missão aqui é fazer com que todos acompanhem o ritmo. Tá? Eu quero que todos vocês aprendam. A minha época de fazer rápido era lá quando eu estava estudando ainda para a prova. Beleza? Questão 4 foi, né? Essa 5 aqui também é um pouquinho mais pesada, né? Tá, então essa questão aqui ela é bem parecida com uma questão que caiu na prova do ano passado. Vocês com certeza vão lembrar da resolução dela aqui, onde eu também montei um quadro para poder colocar as informações. Vamos lá? Utilize as informações a seguir
para responder à questão. A Concrase. Perfeito. A estrutura de custos de uma indústria de brinquedos. Estrutura de custos. Mês base, março de 2018. Aí aqui está a estrutura. Mão de obra direta e encargos previdenciários fixos. Então já começa a polêmica já, né? Trata a mão de obra direta como custo fixo. Beleza. Ele avisou, né? Zero trauma. Por quê? Porque geralmente a mão de obra direta é um custo variável, né? Quanto mais eu produzo, mais tempo o meu operário vai estar com a mão no produto. Mas aqui ele falou, tá falado. Aluguel da fábrica, custo fixo. Ó, agora ele concorda que o aluguel é custo fixo, viu? Naquela outra questão lá do 1, 2, 3 e 4, o aluguel da sala de um local de prestação de serviços era despesa fixa, né? Olha aí a nossa banca, ó. Vamos decifrar a nossa banca, pessoal. Não adianta a gente ficar criando antipatia com a banca. Pelo contrário, nós temos que criar empatia com a banca. Tá? Eu sei do que ele está falando. Tá? Eu sei que aqui ele está considerando custo fixo, o aluguel da fábrica. Próximo, depreciação linear de máquinas, custo fixo. Materiais indiretos, custo fixo. Tá? Outros custos fixos, ó. Então essa questão aqui é de 2019, né? Essa é a mesma pessoa que vai fazer a nossa prova lá esse ano. Salários administrativos, aí aqui é despesa, né? Produção, quantidade produzida, né? 1000 peças. Maravilha. Custo unitário final do brinquedo A em março corresponde a 606. Importantíssimo, ó. 145,62 asteriscos aqui, ó, para essa informação aqui. Aí, unidades produzidas em abril, 1.300 peças. Em março foram 1.000. Maravilha. Informações adicionais. Os custos variáveis mantiveram a mesma estrutura. Os custos variáveis mantiveram a mesma estrutura. Tá bom. Ele deu algum custo variável aqui? Não. Tá, então a gente vai ter que achar pela diferença. O custo total é o custo fixo mais o custo variável. Tá, então se eu tiver o custo total e eu tiver o custo fixo, pela diferença entre os dois eu vou encontrar o custo variável. Maravilha? Os custos fixos aumentaram em abril em R$ 3.400 relativos aos materiais indiretos. Tá, então esse valor aqui vai aumentar, ó. Materiais indiretos vai ter mais 3.400. A Evelyn falou que a Evelyn é uma aluna nossa aí. Ela falou que o meu número 3 parece um osso. Estou fazendo o mais caprichado possível aqui, Evelyn. O meu número 3, mais 4.000 em abril, tá? Mais 3.400 em abril. Show. Então, já percorri todas as informações. Agora eu vou fazer um cálculo aqui, ó. Tudo isso aqui não são os meus custos fixos? São, né? Então, em março, essa soma aí dá 306 mil, tá? Em abril, essa soma aí dá 309.400. Ah, professor, da onde que o senhor tirou que aumentou? Disso aqui, ó.
tá? Que eu já coloquei aqui também. A única coisa que aumentou dos custos fixos de março para abril foram os materiais indiretos, que aumentou 3.400. 306.000 mais 3.400, 309.400. Maravilha? Tá, agora a gente vai montar o nosso quadro, tá? O que eu preciso? Eu tenho só um produto, né? Ainda bem que eu tenho só um produto, mas eu tenho 2 períodos. Então eu tenho o nosso produto A, tá? Você tem que ficar, pessoal, especialista em montar essas tabelas aqui, tá? Você tem que interpretar a questão e pensar assim, ó, eu vou montar essa tabela aqui com o que eu preciso. E aí é só ser feliz. Interpretou bem a questão, coletou todos os dados, identificou todos os dados, já era. É só montar a tabelinha e ser feliz. Então, o produto A, ele foi produzido em março e também em abril. Ele teve custos fixos, que nós já calculamos lá, 306. Em abril, 309 e 400. Vamos lá. Próximo que eu preciso. Custo variável. Ele deu alguma informação de custo variável? Não. Mas eu vou precisar dele. Custo total. Ele deu pra gente o custo total, pessoal? Ele não deu. Mas ele falou que o custo unitário, aquela informação lá com 52,43 asteriscos, fala o custo unitário, tá? Então, eu tenho aqui a produção e o custo unitário. A produção em março, 1.000 peças e em abril, 1.300 peças. Maravilha? Custo unitário, 606. Tá? Eu nem fui para as alternativas ainda, né? Você já viu ali que são interpretações, né? Ah, o custo unitário total reduziu, aumentou, não sei o quê, tá? Então, primeiro eu vou encontrar os dados aqui, mas assim, já teríamos passado pelas alternativas, logicamente, né? Acho que eu até esqueci de falar. As alternativas nos levam a tomar essa decisão aqui, ó, de montar o quadro e encontrar cada uma dessas informações, beleza? Por exemplo, a alternativa A, o custo unitário total do brinquedo A reduziu entre os meses de março e abril, ó. O custo total entre os meses de março e abril. A letra A está falando que reduziu. A B, os custos unitários fixos montaram a 406 e R$ 500 nos meses de março e abril. Tá, esses aqui eu já podia encontrar aqui dividindo, ó. Tá, mas tá tranquilo. Não vamos quebrar o raciocínio aqui. Se eu tenho o custo unitário e a produção, então eu tenho o custo total, né? O meu custo total é 606 mil, tá? Se o meu custo total é 606 mil e eu já tenho lá nos custos fixos 306 mil, então o meu custo variável é 300 mil. Fechou? Tranquilidade? O que a gente vai calcular agora aqui? A gente vai calcular o custo variável unitário, tá? Para quê? Para que a gente possa prosseguir aqui, ó, na nossa tabela. O custo variável unitário é igual a
300 mil, né, no mês de março, dividido por 1.000. Olha aí que maravilha. O meu custo unitário é 300, tá? Custo variável unitário é 300. Quando? Em março. E em abril, como que eu vou saber? Olha aqui que legal, ó. 152,49 asteriscos aqui, ó. Os custos variáveis mantiveram a mesma estrutura nos 2 meses. Então, se eu sei quanto é o meu custo variável unitário em abril, e o mesmo custo variável unitário se eu sei o valor do meu custo unitário em março, tá? E eu sei que de um mês para o outro os custos variáveis não mudaram, o custo unitário continua sendo R$300. Só que agora para uma produção de 1.300 e não mais para uma produção de 1.000. Tá? 300 vezes 1.000, 300 mil. 300 vezes 1.300 vai dar o meu custo variável de abril. Quanto é o meu custo variável de abril? Isso vezes isso, né? 1.300 vezes 300 dá 390 mil. Maravilha? Se eu tenho o custo fixo e o custo variável, eu somo os dois e encontro o meu custo total. 699,400. Tá? Essa questão aqui ela é muito boa e os valores já vieram redondos, né? Quando a gente encontra o valor redondo e vai continuando encontrando, redondo que eu digo é sem vírgula, a gente fica mais confiante, né? Quando a gente encontra com vírgula, a tendência é que a gente comece a ficar inseguro. Mas não tem jeito. Se você achou um número com vírgula e você tem uma certeza boa de que fez todos os procedimentos certos até então, tem que continuar até o final. Aí, não achei a resposta. Eu estou organizado. Vou encontrar onde que está o meu erro. Classifiquei tudo certo. Essa soma aqui está certa. Essa soma aqui está certa. Começa a procurar. Maravilha? Tá. Se eu tenho o custo total e tenho a quantidade produzida, eu vou encontrar o custo unitário. É 699.400 dividido por 1.300, que dá R$538. Tá? Agora vamos interpretar as questões. Tá? Vou apagar isso aqui, tudo que eu fiz. Vocês entenderam? Nós já temos as informações que precisamos. Agora a gente vai para a guerra com as alternativas. Vamos começar lá pela letra E, né, pessoal? Ó, no mês de abril ocorreu uma variação aumentativa nos custos totais, na ordem de R$92. Os custos totais de 606 foi para 699.400. Quanto que dá essa diferença? R$93.400 deu a variação aqui, ó. Tá, então não foi R$92. Tá eliminada a letra E. Show? Próximo. Os custos fixos montam nos 2 meses o valor de 309 mil. Custos fixos, março 306, 309.400. Negativo. Tá errada.
O valor das despesas administrativas deverá ser rateado proporcionalmente entre os demais custos. Não. Despesa administrativa não entra no cálculo dos custos dos produtos, né? É uma despesa, né? Não faz parte do processo produtivo. Letra B. Os custos unitários fixos montam a R$ 406 e R$ 500 nos meses de março e abril, respectivamente. Custo fixo. Esse aqui dá para calcular bem fácil, né? 306 mil dividido por 1.000, né? Que é a quantidade produzida. Quanto que é o custo fixo unitário? Março, R$ 306. E ele falou que foi quanto? 406. Não. Tá errado também. Letra A, só pode ser ela, né? O custo unitário total do brinquedo A reduziu entre os meses de março e abril em 68. Custo unitário total. Custo unitário total, né? Tá aqui, ó. 606 menos 538. R$ 68. Perfeito. Reduziu. Era 606, foi para 538. Gabarito letra A. Beleza? Questão excelente aí, pessoal. Onde a gente pôde treinar algo parecido com o que a nossa prova vem cobrando. Vou apagar aqui do lado enquanto vocês copiam ali o nosso quadrinho. Sempre batendo naquela tecla da organização e também que vocês não devem fazer os seus exercícios em casa usando calculadora, tá? Não usem calculadora. Não usem calculadora porque vocês têm que treinar para chegar um aço lá nessa prova, tá? Para que você faça muitos cálculos sem cansar, tá? Compra uma borracha boa para levar para a prova e vamos para a guerra, né, pessoal? Questão 6. Caiu em 2016 na VUNESP. Câmara de Marília. Uma indústria de acessórios para autos fabrica 4 tipos de produtos, A, B, C e D. Apresentou as seguintes informações fornecidas pela área de custos a respeito da produção desses produtos. Então, o que ele deu aqui? Ó? Mão de obra direta, materiais diretos e a produção. Sabe-se ainda que os gastos gerais de fabricação, GGF ou CIF, né, totalizaram no mês 19 mil. E o critério estabelecido para sua distribuição foi pela MOD. Tá? O critério é a MOD. Considerando isso, calcule os custos totais e unitários. Custos totais e custos unitários, respectivamente, dos produtos A e C. Vamos montar uma tabelinha aqui. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho os custos, né? MOD, CIF, materiais diretos e o total. E eu tenho os produtos, né, pessoal? A, B, C e D. Lembrando, né? Nós que somos bisurados aí, né? Alunos do curso Cidade, a gente sabe que a gente tem que trabalhar com os 2 produtos que ele pediu.
produto A e produto C. Eu quero saber o custo total e unitário do produto A e do produto C. E o critério para distribuir os gastos gerais de fabricação é MOD. Tá? Então, quanto que eu tenho de mão de obra direta para cada produto? Produto A. Tá? O produto A, ele é R$20 e produziu 100. Então, 20 vezes 100, 2.000, né, pessoal? O produto A tem 2.000. O produto B, R$30 vezes 200, 6.000. Ah, professor, o senhor é bizonho. Tá calculando do B aí. Não, não sou bizonho. O critério de rateio é a MOD, né, pessoal? Às vezes eu até posso ser bizonho, mas não é o caso agora. Produto C, 40 vezes 300, 12.000. Produto D, 50 vezes 200. Deu 10.000. Total, 30.000. Maravilha? Materiais diretos. Eu já tenho condições de colocar quanto que é aqui no meu produto A, que é um dos que eu quero. Que é um dos que eu quero. 40 vezes 100. 4.000. E lá no C, que é o outro que eu quero. Não vou colocar por enquanto. Vou fazer o rateio do CIF. Tá? Sempre raciocinando com aquela ideia. Fazer o mínimo de conta possível. Tá? Se eu tenho 19.000 de CIF, né? E eu vou ratear de acordo com a mão de obra, a minha taxa de rateio do CIF é quanto? 19.000 dividido pelo total da MOD, 30.000. Tá? Essa taxa aí, ela vai dar uma dízima, né? Então, não vamos nem ficar rateando muito. O CIF do produto A é 19.000 dividido por 30.000 vezes quanto? Ó, você que está acompanhando bem a aula tem que saber vezes quanto que é. Vezes, ó, 2.000. Eu não dividi por 30, agora eu tenho que fazer vezes 2. Que vai dar 1.266,66. É 666, que dá para arredondar para 7, né? Maravilha. Quanto que é o custo total do produto A? Somando tudo isso aqui, 7.266 e 6666. Vamos arredondar para 67, né? Quando for acima de 5, arredonda para mais. Quando for 5, mantém. E quando for menos do que 5, arredonda para baixo. Show? Encontramos o CIF do A. O que eu quero? Eu quero o custo total e unitário. Tá, beleza. Eu já tenho o custo total. Já dá para brincar com as alternativas? Custo total do produto A. 7.200. 7.200, né? 7.266,67. Batemos. Se eu encontrar agora o custo unitário
eu vou acabar a questão aqui. Por quê? Porque eu não vou precisar calcular o resto. Como que eu calculo o custo unitário? Eu divido pela quantidade produzida. Olha aí que maravilha, por 100 ainda. É só trazer duas casas para cá, né? Da vírgula, né? Então vai ser custo unitário DA é igual a 7.266,67 dividido por 100. 72,67. Beleza? Já achamos aqui nosso gabarito letra C. Tá bom, pessoal? Então, não comecem a fazer a questão com excesso de adrenalina, tá? Questões de custos a gente tem que fazer com tranquilidade. Você tem que se acalmar, entender quais os dados que ele disponibilizou e entender como você vai proceder para realizar a questão. Tranquilo? Então, a primeira coisa que a gente fez aqui, entendemos que a gente tinha que montar aquela tabela lá com a mod na parte de cima já, porque ela era critério de rateio. Encontramos o total da mod, beleza. Aí, rateamos o CIF de acordo com a mod, para o produto A. Encontramos o valor dos materiais direto também para o A. Consequentemente, encontramos o custo total do produto A, o que já nos deixou entre duas alternativas, tá? E depois disso, a gente dividiu por 100 e morreu a questão, porque só precisava vir até o segundo valor ali. Beleza? Questão 7. No mês de agosto de 2014, a indústria alimentícia Alhópolis obteve os seguintes custos e despesas. Perdão. Tá? Custos e despesas apresentados nessa tabela. Os gastos gerais de fabricação totalizaram 140, o aluguel da fábrica é 29.100 e as unidades produzidas no mês foram 4.000. Com base nos dados apresentados, o custo de cada unidade produzida no mês, tá? Eu quero saber o custo unitário. O que eu tenho que fazer? Para fazer o custo unitário, eu tenho que encontrar a soma dos custos. Aí eu preciso fazer aquele primeiro passo do esquema da contabilidade de custos. Tá? Entender o que é custo e despesa. Tá? Então já deu para tirar uma fotografia legal aqui, ó. A questão é tranquila. Eu tenho custos e despesas que eu tenho que separar entre uma categoria e outra. Eu vou somar o valor dos custos e dividir pela quantidade produzida para achar o valor unitário. Aí vamos identificar aqui. Ó, salários do mês, mão de obra direta do setor produtivo, custo. Mão de obra indireta, custo. Ó, setor comercial, setor administrativo, despesa, benefícios a funcionários, de mão de obra direta, custo. Mão de obra indireta, custo. Comercial, despesa. Administrativo e financeiro, despesa. Previdência e FGTS. Da mão de obra é custo, tá? Custo. Aí vem comercial e administrativo, despesa e despesa, tá? Identifiquei tudo que é custo aqui. Tá? Então, a primeira coisa, a gente soma
todos esses custos aqui. Mais os gastos gerais de fabricação, vou somar também. O aluguel da fábrica eu vou somar também. Então eu vou pegar todos aqueles custos lá que eu tinha na tabela, mais os gastos gerais de fabricação e mais o aluguel, tá? Então, o custo total, que é feito por meio da soma dos custos, né? Vai dar igual a 440 mil. Beleza? A produção é 4.000 unidades. Ah, da onde que saiu esses 4.000? Daqui, ó. Beleza? Custo unitário, 440 mil dividido por 4.000, que vai dar quanto? Ó, custo unitário é igual ao custo total dividido pela produção, que vai dar R$110. Gabarito, letra Brasil. Beleza? Questão tranquila aí, depois daquela ali que era mais complexa, né, pessoal? Chegou uma questãozinha tranquila. Todos os custos eram fáceis ali de identificar, então a questão aí, zero polêmicas, né? Então a gente tem que elogiar e ter empatia com a banca, né? Com aquelas questões que ela traz para a gente bem definida. Questão boa é aquela que exige todo o nosso conhecimento e que não deixa dúvidas, tá? Que não faz a gente interpretar de várias formas diferentes. Isso aí é questão boa. Número 8, tá? Essa aí é do CESP, né? A anterior era da VUNESP. A departamentalização auxilia na alocação racional de custos aos produtos. Isso que a gente viu no nosso primeiro período, né? Mas exige que seus diversos componentes estejam adequadamente conceituados e mensurados. Para a contabilidade de custos, um desses componentes é a unidade mínima de acumulação de custos indiretos. Conceito que define a unidade mínima de acumulação de custos indiretos. O que é isso aqui, pessoal? Nós temos duas unidades mínimas, né? Uma delas é o departamento. E a outra é o centro de custos. Tá? Então você que ouviu o professor Eberle e imprimiu os slides, fez revisões periódicas com aqueles slides ali, utilizou eles como se fosse uma apostila, como se fosse um caderno, enriqueceu aqueles slides, tá? Você pode encontrar questões e acrescentar as listas ali também, faça o seu caderno de custos. Você que ficou com as suas revisões bisuradas, você rapidamente vai lembrar aqui, ó, unidade mínima, ou é departamento ou é centro de custos, tá? Departamento é a unidade mínima administrativa. Lembram? E o centro de custos é a unidade mínima de acumulação de custos. Maravilha? Então, o nosso gabarito, letra B, centro de custos. Departamentos de serviços, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Beleza, pessoal? Dá tempo de fazer mais uma ou não? Estou sendo pressionado aqui pela Lídia, pessoal. Tá acabando o nosso tempo.
Então, pessoal, reforçando aí, não desligou ainda, né? Tá, reforçando aí, pessoal, nosso simulado, vocês têm que ler, agora é cumulativo, né? Antes era do CPC 00 ao 05. Agora, para o próximo simulado, é do CPC 00 até o CPC 15, beleza? Então, nossa próxima aula já é no próximo sábado, dia 18. A expectativa é que até quinta-feira eu entregue os slides aqui para o curso, mais a nossa próxima lista de exercícios. E a intenção é que no máximo sexta-feira, até o meio-dia, esteja disponível para vocês aí esse material. Tranquilo, pessoal? Obrigado a todos aí e até a nossa próxima aula. Um abraço.